Olá, estamos aqui para compartilhar com vocês sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC. Caracterizada pela dificuldade de respirar, a DPOC é um conjunto de doenças, dentre elas a bronquite e o efizema, que levam a uma disfunção pulmonar. Trata-se de uma doença progressiva que atinge, em grande maioria, pessoas acima dos 35 anos. Atualmente, estima-se que cerca de 9,9 milhões de brasileiros sofram com a condição. Porém, somente 12% encontram-se diagnosticados. Destes, apenas 28% são tratados. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que, em 2020, a DPOC seja a terceira principal causa de morte no mundo. Quando a doença não é tratada ou até mesmo diagnosticada, o paciente passa a ter falta de ar ao realizar tarefas simples do dia a dia, como caminhar, subir escadas, tomar banho, entre outros. Em casos extremos, a falta de ar acontece até mesmo quando se está em repouso. Os sintomas da DPOC começam subitamente e são confundidos com os efeitos da idade, assim acabam sendo ignorados. Por conta disso, o paciente pode só perceber o problema quando já for tarde demais. Cerca de 50% da função respiratória já está perdida no momento da maioria dos diagnósticos. A bronquite é uma doença respiratória que é caracterizada por um muco que reveste os brônquios, tubos respiratórios que levam o ar até os pulmões. Por causa dessa secreção, os brônquios acabam inflamando, diminuindo cada vez mais o espaço pelo qual o ar passa. Há dois tipos de bronquites, a bronquite aguda e a bronquite crônica. A bronquite aguda é de curta duração, é muito comum, geralmente vem acompanhada de outras condições, como gripe ou outros problemas respiratórios. No início, ela afeta o nariz e a garganta e depois se espalha pelos pulmões. A bronquite crônica normalmente acontece devido ao consumo excessivo do tabaco ou da forte exposição à poluição, duas substâncias que limitam o funcionamento dos brônquios e do trato respiratório, anatomia que vai desde o nariz até os alvéolos pulmonares. O efizema pulmonar também é uma doença obstrutiva crônica, sendo assim, não é contagiosa. Normalmente, sua causa é por contato diário com agentes poluentes químicos, estes que afetam os alvéolos pulmonares. O causador da doença mais comum é o cigarro. Mesmo quem não é fumante, mas que inalam involuntariamente a fumaça, podem possivelmente ter sua respiração comprometida. Além do cigarro, a poeira, poluição, bactérias presentes no ar, gases tóxicos, inalação de detritos e até mesmo geneticamente estão relacionados à causa da efizema. Desta forma, através desses causadores, o efizema se instala. Os alvéolos são alcançados pelo ar, que está frequentemente carregado com poluentes, e assim vão sendo destruídos gradativamente. A elasticidade dos pulmões também é comprometida, ocasionando em alguns sintomas. Os sintomas da DPOC são parecidos com o da asma, mas não confunda. São eles: a tosse, a expectoração, que é a produção de catarro, a dispneia, que é a falta de ar, o chiado no peito, o aperto no peito, o excesso de muco nos pulmões, que é quando o paciente cria o hábito de limpar a garganta de manhã, lábios ou camas da unha azulados, que é a cianose, devido à circulação de oxigênio no corpo abaixo do necessário, infecções respiratórias frequentes, cansaço e falta de energia, a perda de peso não intencional em estágios mais avançados, fadiga ou incapacidade de praticar atividade física. O fator de risco mais importante para a DPOC é a fumaça do cigarro. Cerca de 85% dos casos de DPOC são causados pelo tabagismo. A exposição a substâncias químicas e a poluição são outras condições que podem agredir o pulmão, sendo essas características dos outros 15% dos pacientes que apresentam DPOC. Além dos citados, alguns fatores de risco relacionados à doença são histórico de tuberculose, asma crônica, exposição constante à fumaça, uso frequente de fogo para cozinhar sem a ventilação adequada e recorrência de infecções nas vias aéreas. Quanto ao tratamento, infelizmente, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, é uma doença que causa danos irreversíveis ao pulmão e, por isso, ela não possui cura. O tratamento busca aumentar a sobrevida dos pacientes, além de garantir a qualidade de vida, mesmo com os obstáculos proporcionados pela doença. O tratamento depende do estágio da doença, mas reduz o risco de complicação e melhorar a capacidade de levar uma vida ativa. O passo mais importante é parar de fumar e as pessoas que nunca fumaram evitar de passar perto de substâncias tóxicas
ou algum tipo de lugar que contém fumaça, como fogão a lenha. Um dos principais medicamentos são os broncodilatadores, que são as bombinhas inalatórias prescritas pelos médicos, que contêm princípios ativos que abrem as vias respiratórias para permitir a passagem do ar e diminuir os sintomas. Também como algumas terapias, como a terapia com oxigênio e o programa de reabilitação pulmonar. Para pessoas com risco mais grave da TPOC, que não são tratadas suficientemente por medicamentos, tem a cirurgia de redução dos volumes pulmonares. Essa cirurgia faz a ressecção, remove pequenas fatias de tecido pulmonar danificado, permitindo que as áreas restantes possam se expandir e realizar sua função com maior qualidade, ou também tem o transplante de pulmão. Então, pessoal, por hoje é só. Se você se encaixou em algum desses sintomas, procure um médico. A DPOC não é brincadeira. E se você gostou do vídeo, dá um like aí e compartilha com todo mundo.